Hoje eu não estou aqui representando Amor Exigente. Eu estou aqui há 6 anos em Vilhena e há 6 anos eu tento montar esse grupo do Amor Exigente. O prefeito infelizmente saiu, mas ele falou que essa é uma briga demorada. Fazem 12 anos que isso existe na minha vida. O meu filho, graças a Deus, só por hoje, como todos os grupos de apoio, a Naron, a Alcoólicos Anônimos, só por hoje ele está sóbrio, só por hoje ele está sem droga. Mas assim, tudo que isso representou na minha vida, quando a minha mulher na época começou a frequentar o Amor Exigente, eu pensava assim, por que eu vou ter que ir para um grupo de apoio? Um grupo de apoio, eu não sou drogado, é meu filho. E eu pensava assim, filho tinha que dar porrada, embora eu nunca dei, mas era o que eu pensava. E isso vocês veem, porque a dor de uma família que tem uma pessoa dependente química dentro dela é enorme. Ela destroça, acaba, casamento, acaba com tudo. O meu casamento sobreviveu isso aí mais 6 anos, mas depois acabou. Por quê? A família tem que se unir, a família tem que estar junto, a família tem que pensar junto. E você, a partir do momento que você prioriza um que usa droga, você causa problema com o outro filho. É uma coisa assim, quando vocês perceberem que existe uma família que tem um dependente químico dentro dela, acredite, ela está sofrendo. Como o prefeito falou, é demorado. Há 12 anos, faz 10 anos que acho que eu comecei a ter o equilíbrio novamente. Então, eu sou uma pessoa que hoje exerce uma função primária. Eu sou dono de uma empresa que agora se transformou, ela é ambiental engenharia, eu sou engenheiro civil, eu sou engenheiro de segurança, eu sou gestor ambiental, só que eu não tinha condição. Quando eu cheguei há 6 anos aqui em Vilhena, eu cheguei depressivo, como eu fiquei lá 1 ano e meio. Um cara como eu, que sempre foi ativo, muita energia, chegar de manhã, você não conseguia pegar, levantar. Eu rezava, eu chorava, já estou com vontade de chorar, e relembrar isso é difícil. Então é aquilo, se vocês me ouvem aqui, vão ouvir outros, se alguém aqui tiver sempre a gente vai perceber que o outro sofreu, porque você entende a dor dele, e às vezes a pessoa muito mais. Na época eu tinha recurso suficiente, eu internei meu filho 11 vezes. Então, quando eu vi que eu tinha uma situação que poderia proporcionar ajuda àquelas pessoas, eu assumi o Amor Exigente em Cuiabá. Como Cuiabá tinha um grupo só, eu assumi a coordenação do Amor Exigente e saí montando grupos, porque eu sabia o tanto que aquele amor exigente, aquelas normas, aqueles princípios fizeram bem para mim, na minha família, fizeram bem para o meu filho. Então, eu vim há 6 anos e tentei fazer isso, mas eu sou uma célula, eu sou sozinho. Então, um dia eu ouvi de um padre, ele falando assim: pai, existe o dia da graça. Então o dia da graça foi o dia que eu percebi que meu filho estava, só por hoje, sem droga. Mas para o Amor Exigente, esse que eu estou aqui, o Amor Exigente, que a Federação do Amor Exigente não sabe ainda que nós estamos querendo montar aqui. O promotor Paulo foi lá no meu Viveiro Vilhena, que é essa firma que eu falei, e mexe com paisagismo, é meu. E foi uma atividade que foi me ajudando a me reerguer, porque é uma atividade prazerosa, de muito assim, é muito bom. E ele falou, eu conversei do Amor Exigente, e falou, mas nós estamos procurando isso, porque é o seguinte, o que a gente ouve existe em prol do dependente, mas a família fica doente, a família não tem como, a família tem que encontrar na fé, tá? E quando você percebe, você tem assim, vergonha de se expressar, vergonha de falar, você não sabe o que fazer para isso, para contornar essa situação.
Então, acreditando que o amor exigente possa melhorar a vida de muitas pessoas, porque existe. Vocês com certeza conhecem uma família que tem um dependente, e a gente tem que pensar não só na nossa, nós temos que pensar também na geração futura que vem. Então, quando um trabalho de uma senhora, de Elisângela, faz, que favorece os mais necessitados e agrega mais isso na sua luta, poxa, isso é maravilhoso para a sociedade, para a cidade vilhena. É a sua bondade que faz isso. Como um sofredor disso, eu também estou aqui pensando nesse amor exigente e nessas famílias. Então eu vou falar um pouquinho, talvez demorando mais. O lema do amor exigente é: eu amo, mas não aceito o que você está fazendo. O amor exigente nasceu de um livro de dois psicólogos lá dos Estados Unidos, Davis e Phyllis York, que tinham filhas dependentes. Uma outra coisa, a gente pensa assim: o dependente homem, ele está matando, roubando para sustentar a sua dependência, e as meninas estão se prostituindo. E isso encontra uma facilidade geral, porque mexe com o egoísmo dos homens em ter crianças. E é uma coisa assim que é postura, né? Então, o presidente nacional do Amor Exigente é o padre jesuíta Haroldo José. É um americano que veio para o Brasil há muito tempo. E depois, esse livro aqui, o padre Haroldo passou para Dona Mara Silva, que fez, antigamente eram 10 princípios e passou para 12. Então, eu já estive com ela várias vezes. Ela não teve nenhum filho dependente, mas perdeu um filho com 18 anos ou 20, e ela viu o valor da vida. E é isso que a gente tem que procurar quando salvar os nossos filhos, o valor da vida, o valor das famílias, porque realmente é o que eu falei para vocês. O Amor Exigente, ele tem uma reunião semanal com 2 horas. Uma primeira que é uma palestra, uma forma que você discute os princípios, e uma segunda que você faz a partilha. É na partilha que a gente encontra força. O amor exigente, ele é todo espiritual, vê uma espiritualidade muito grande em tudo que a gente lê nesse livro aqui, ó, que é o amor exigente, e a gente estuda um princípio por mês. Você já começa no amor exigente com uma oração da serenidade que diz assim: una meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, sabedoria para distinguir uma das outras, força, fé, alegria. Os princípios, 6 deles primeiros: raízes culturais, pais também são gente, recursos são limitados, pais e filhos não são iguais, a culpa torna as pessoas indefesas e sem ação, e comportamento. É para se preparar. A gente tem que pensar que a maior parte das famílias não consegue chegar a internar o teu filho. E essa pessoa, ela tem que se preparar para tomar atitudes que possam levar o seu filho à internação. Então, raízes culturais, ver os problemas das famílias, a gente vai falar sobre isso, né? Que antes você tinha que ser para ter, e hoje você vê ter para ser. Você vê nos programas de TV, valoriza uma surfistinha, fazem filme dela. Você vê gente que fala que é normal fumar maconha. Então, e a gente tem aquelas da gente que a gente traz enraizada nas nossas famílias mesmo, de raízes culturais. E isso é para você ter um pouco de paz, porque tudo que envolve com o dependente químico, ele vai realmente afetar você. Então, o segundo é você repensar. Os pais também são gente, que seria já fevereiro. Nós temos que assumir nossas limitações. Nós não somos super-heróis, nós gostamos, detestamos, a gente briga, a gente está aí na luta também. Foi falado que antes das famílias a mulher ficava em casa, mas essa semana, ontem precisamente, veio um guri lá forte querendo serviço lá no viveiro. Eu estou precisando de gente para trabalhar.
Perguntei qual a sua idade. 15. Falei, companheiro, eu não posso. Ele falou, mas eu estou precisando, senhor. Eu não posso contratar você. E eu, na minha época, eu comecei a trabalhar com 11, 12 anos. Mas eu não posso contratar você. Isso era uma coisa que as raízes deveriam ser vistas de repente, mas não somos nós sozinhos. Existe aquela que a menina está catando lá as estrelas do mar jogando, e alguém fala assim, mas tem muitas. Mas ela fala, pelo menos essas vão sobreviver. Então, como foi falado aqui, acho que foi o senador, que cada um tem que fazer uma parte. E é isso que a gente quer pôr. Então, quando seria os outros, recursos são limitados e a maior parte que sofre são os mais carentes, porque tem muitos pais não percebem que os filhos estão nas drogas porque não falta dinheiro para ele. Eu demorei muito tempo para ver isso. Meu filho não faltava dinheiro. Mas quando eu comecei a cortar o gasto que estava elevado, aí sumiu joias. Ele sabia onde tinha, a gente não tinha controle, foi sumindo essas coisas. Mas então aquele que está lá, muita gente não percebe. E uma vez, me perdoe o que eu vou falar, mas assim, um dono de clínica falou assim, ele era ex-usuário, ele falou assim, o senhor imagina o que é um prazer sexual. A droga, ela é infinitamente maior do que um prazer sexual. Só que isso, à medida do uso, vai diminuindo. Então eles têm necessidade de pegar mais quantidades para que eles tenham aquilo primeiro, aquela coisa primeira que eles sentiam. E aí que eles vão ter necessidade de mais dinheiro. A droga em si é barata, mas desde que você corta, o que custa muito é a salvação dele. Pais e filhos não são iguais, seria o quarto princípio. A culpa torna as pessoas indefesas sem ação. A gente pode, assim, por nós não estarmos presentes, de repente somos culpados. Nós não somos culpados, a gente não ensinou o caminho da droga, mas nós temos a responsabilidade sobre eles, e isso a gente não pode abrir mão. Se você sofre, se você não sofre, você tem que resistir. Por isso os 6 princípios estão ali. Você tem que levantar para que você possa cuidar do teu filho. É difícil você negar para um filho. Então, o 6º princípio seria o comportamento. Então, se eu falo alto com ele, eu vou ter que mudar, porque eu tenho que pegar e mudar ele também. Se eu brigo com ele, se eu dou tapa, se eu faço alguma coisa, para com isso, seja calmo. Então, você vai ter que tomar atitudes que vai precisar uma crise. Isso eu estou falando assim, porque a maior parte não consegue, não sabe fazer o que fazer para internar os filhos. E nem todos eles vão lá, se for olhar aqui a Trindade Santa, eles vão lá e caem fora. Porque passa assim, você estar assim, ser dependente é difícil. De repente tem alguém que fuma aqui, que já tentou parar de fumar. É uma coisa difícil. Então não é fácil, imagina na droga com toda essa coisa que eles proporcionam. Então tomar atitude precipita a crise. Essa crise surge uma mudança positiva e outra que você tem que mudar a forma de viver, todos têm que agregar. Você tem que fixar prioridade. Quando o guri usa maconha, ele engorda, ele come feito doido. E ele muda o dia pela noite. Eu, na minha época, eu saía procurando meu filho. No outro dia cedo eu tinha que trabalhar. Ele só chegava no outro dia cedo. E eu não sabia onde ele estava. Você tem que formular um plano. Aí ele dormia até 3 horas, 4 horas. Aí nós começamos a tirar. Ele não almoçava mais. Tinha que almoçar na hora certa. E isso é difícil, a gente mudar o que a gente permitia antes. A gente tem medo. A gente tem dó, mas a gente não pode, porque pior é onde ele vai, são as bocas. A família tem que dar apoio, já seria o 9º princípio, principalmente para você caminhar para uma internação. E a gente tem que aprender a falar não. A família tem que cooperar, já seria o 10º princípio. A união é para o bem de todos. A gente tem que incentivar trabalho é dignidade, e poupar trabalho significa poupar sofrimento, significa deixar de ajudar o crescimento.
O 11º, que foi criado pela Dona Mara, a disciplina, nós o amamos, mas não aceitamos o que você está fazendo. E o 12º, amor com respeito, amor sem egoísmo, sem comodismo, que eduque, orienta e exige, o amor incondicional. Eu sofri isso, mas graças ao meu filho, hoje eu venho aqui me expor e com vontade de ajudar outras pessoas. Porque, como eu falei, a dor é enorme, a dor é uma coisa de outro mundo. Eu tive oportunidade, infelizmente, de ver meu filho drogado. Sabe, você não saber se vai morrer ou não. Como eles têm que aumentar a dose, é a hora que vem aquela crise, que dá aquele surto, que muitos morrem. Então, gente, eu pediria assim, a primeira-dama vai incentivar isso, que vocês divulguem, que arranjei uma sala lá no fundo da igreja Nossa Senhora Aparecida, naquele salão lá, e toda quinta-feira, às 7h30, eu estou indo lá. Fazem 2 meses, eu consegui reunir a primeira turma grande assim, foi o dia que o promotor foi lá, e foi todo o pessoal da Pastoral da Sobriedade. A Pastoral da Sobriedade aqui funciona tão bem, que na época, 6 anos atrás, eu não fui mais, porque eu vi que ia chocar. O amor exigente não é uma coisa da Igreja Católica. Como eu sou católico, eu fui lá pedir uma sala, porque eu sei que eles têm, né? Mas o amor exigente também não quer a sala assim de graça, por ele ser um grupo, ele quer ser independente. Eu tenho conversado com pastores, comecei isso essa semana, para que todos estejam. Com o amor exigente não importa a tua religião, importa a tua fé, porque como ele vai provocar em você a fé, vai provocar a partilha de sofrimento, você tem um crescimento interior, e esse crescimento que vai te ajudar no combate, na cura do teu ente querido. No meu caso foi meu filho. Hoje eu tenho um filho médico, meu filho na época esse fazia veterinária, o outro fazia medicina. Eu tenho um filho médico que está no 2º ano de oftalmologia em São Paulo, e outro está aqui. Ele perdeu, ele não tem ganância, para ele assim, uma simplicidade tremenda. Para quem já visitou tantos centros de recuperação, parece-me que eles são todos iguais, um coração enorme, um sorriso bonito, afáveis. Mas assim, quando a gente começou a internar, eu acho que a gente fazia de cada vez que nós íamos numa clínica, uma festa cada vez que ia, enchia o carro de chocolate, enchia de coisa, e na verdade isso não é o caso. Eu pedi para o senhor ficar aqui, senhor Nerival Pedraça, porque quando que eu assumi lá a coordenação lá do Amor Exigente no Mato Grosso, logo no início tinha sido feito pelo CONEM lá um centro de triagem. E como a maior parte, o senhor sabe, de pessoas mais carentes, veio uma senhora falando o que eu podia ajudar. Eu conhecia o presidente CONEM na época, e eu fui lá porque o filho dela estava marcado para morrer. Eu também tinha pouca experiência sobre isso. Às vezes quando eu penso isso, por que não levei o guri para minha casa? Sabe? Mas eu fui lá e pedi, e o rapaz falou, mas não tem estrutura para isso. Eu falei, rapaz, mas você está aí com tudo aí. Mas eu não inaugurei, mas você está com tudo aí. Tira esse menino. Eu poderia ter feito de alguma outra forma. Aí a mãe foi junto, né? Eu falei, mãe, você segura esse filho lá, não deixa, até para a gente ver. Isso era 3 da tarde, 10 da noite mataram o menino. Então, eu vejo, desde que eu cheguei aqui, o que o senhor tem feito pelo dependente, a sua presença aqui, a tua força. Então, o senhor está ajudando as pessoas quando o senhor está vindo aqui. Aquele senhor que era lá, ele ficou pouco tempo, daí assumiu uma menina, uma ex-dependente, acho que já está lá há 10, 12 anos também, logo depois assumiu. Todo o governo Margem, ela ficou lá, eu acredito que ela ainda está lá. Então, essa ajuda às pessoas carentes depende muito do senhor. Hoje envolve verbas, né, um monte de coisa. Por isso que eu queria que o senhor me ouvisse. O amor exigente é uma coisa para os pais. Então, divulgue sim o amor exigente, como eu sei que a senhora Olga, que foi que deu o meu telefone para o senhor, né,
para que isso pudesse acontecer aqui. Então o Dia da Graça do Amor Exigente também é hoje, porque eu acho que aqui as pessoas que estão aqui vão divulgar muito mais do que eu podia fazer sozinho. E eu agradeço isso, porque o que vocês fizerem vai ser para os pais, para as famílias daqueles que estão sofrendo. Como eu sofri, eu falo hoje, depois de 12 anos, eu estou voltando ao meu normal, mas eu sofri muito. Eu perdi a confiança em muitas das coisas. Eu acho assim, ajude isso. O amor exigente não precisa só de pais e famílias que tiveram o dependente químico. Ela precisa de pais que não têm. O amor exigente nesses 6 anos, pelo que eu li aqui, ele também está tendo reuniões para pais que não têm o dependente químico. Então, nós precisamos também. Eu preciso de vocês lá também, porque esse trabalho vai ser muito mais. E aqui em Vilhena não dá para fazer só um grupo. Nós temos que fazer um grupo que fique mais próximo da pessoa que está precisando da gente ouvir, porque são as pessoas mais carentes que têm mais dificuldade. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui.